Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá aqui conosco no aplicativo, né? Porque não é mais pelo telefone, é no aplicativo, no app, no app, enfim, onde ele estiver, está conosco aqui, Emerson W. Dias. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, ou pela participação, né? Porque não está aqui presente, mas está presente no aplicativo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes da Crenão. Engraçado que, por exemplo, eu começo o Radar Paulista, né? Não tem essas palmas todas, nunca tem essa reverência toda, mas é impressionante entre o Emerson W. Dias, é festa, é churrasco, é palmas. Olha o que uma mala não faz, né? Bom, não vamos falar desse papo, né, Emerson? Vamos falar o que você traz para nós nesta segunda-feira, Emerson W. Dias. Ô, Renato, nós vamos falar hoje sobre mentiras no currículo. Mentiras no currículo, vamos lá. Tá quente o tema, hein? O ministro lá parece que mentiu, é isso? O ministro da Educação? Esse mesmo, né? É. O nosso querido Decotelli. Carlos Alberto Decotelli. Uhum. Então, o que acontece, né? Sabe que esse negócio de mentir no currículo, ele é uma coisa bastante frequente até, né? Tem pesquisas aí, pesquisas recentes, inclusive, que mostram que de cada 10 currículos, 4 têm exageros, inconsistências ou mentiras. Certo. E quais são as 5 mais mentiras? O cara fala o inglês básico e ele coloca no currículo avançado. Inglês, né? Fluente, quase um nativo, né? Praticamente nasceu. Então, nasceu nos Estados Unidos. Mas até aí, né, Renato, você não pode muitas vezes acusar a pessoa de uma mentira, porque pode ser uma percepção. A pessoa acha que ela fala bem, né? E na realidade não fala tão bem, mas aí tudo bem, vai lá, né? Ele põe um inglês avançado, mas é fácil, né? A gente faz um teste e avalia se é avançado, se não é avançado. O segundo motivo pelos quais as pessoas mais mentem no currículo é o motivo da saída da empresa. Porque essa coisa assim, de você assumir que foi demitido, né, etc., isso tem um certo peso, as pessoas também têm um certo preconceito em relação a isso, então as pessoas geralmente dão uma certa, né, disfarçada ali, né, bom, foi uma reestruturação, né, havia uma incompatibilidade, coisas do tipo que é natural, né, até que se compreende, porque as pessoas usam isso muitas vezes como forma de defesa. 3. As pessoas exageram nas responsabilidades, né? Então ela dizia que ela era responsável pelo projeto. Na realidade ela participava de um pedaço, né, bem pequeno do projeto, não tinha tanto alcance para definir coisas, né? Ela participava ali, era uma engrenagem importante, mas não era responsável pelo projeto, né? Ou fui responsável por um projeto que gerou milhões de reais para a empresa. Às vezes, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Ela assinou o cheque. Exatamente. Exatamente isso. Ela foi lá no banco pagar, né? E ela fala que ela foi responsável pelo pagamento de 6 milhões, etc. E 4, Renato, é o tempo de trabalho. Então a pessoa às vezes dá uma forçadinha de barra também no tempo de trabalho, né? Coloca um pouco a mais, né? Enfim, etc., que também é meio que um tiro no pé, né, Renato? Porque isso é muito simples de você checar, certo? Você liga lá na empresa ou pede os registros quando a pessoa é formalizada e você vê o tempo exato que a pessoa trabalhou, né? Então, esse tempo também é um pouco que as pessoas usam bastante. E por último, Renato, qual é o 5º elemento que as pessoas mais mentem no currículo? O que você acha? Formação acadêmica? Exatamente. Exatamente isso, Renato. Daí é o cara que foi para a Argentina, fez os créditos, mas não teve a tese aprovada, portanto ele não é doutor, né? Ele é pós-graduado, ele não tem doutor, porque para ser doutor ele precisa ter a tese aprovada, né?
não é só apresentar a tese. E olha só, Renato, se ele não tem doutorado, como é que ele pode ter pós-doutorado na Alemanha? Se ele não tem o doutorado na Argentina, né? O Emerson, uma coisa que eu vi hoje, inclusive em função dessa notícia do ministro, com relação ao pós-doutorado, uma coisa que eu não sabia, tá? Que um pós-doutorado, por exemplo, não existe essa nomenclatura numa formação, né? Não sei se você traz essa... o que acontece é o seguinte, quando depois, isso já após, né? Porque como é pós-doutorado, quer dizer, ele vai lá, faz um estágio, pós lá, que nem você disse aí, a tese que ele trouxe na defesa, né? E esse pós-doutorado, ele é muito, vamos dizer, subjetivo, né? Quer dizer, o estágio. Então, apenas esse registro, né, que referente ao ministro, acredito que ele tenha colocado isso no currículo realmente, né, de pós-doutorado, foi uma coisa que eu ouvi hoje numa reportagem em rádio também, né, que falava dessa questão. Agora, realmente, o doutorado dele parece que é o problema aí da mentira, né? Sim, sim. Mas sim, você está correto, Renato. Um pós-doutorado, ele realmente é muito subjetivo, né? O que é um pós-doutorado? Pode ser um curso de 1 dia, 8 horas, pode ser um curso de 1 ano, pode ser várias coisas, porque tudo é um pós-doutorado. Mas, o que acontece, né, Renato? Eu só posso fazer um pós-doutorado se eu tiver o doutorado. Sem dúvida. Porque se eu não tiver o doutorado, não tem como eu ter um pós-doutorado. E para ter o doutorado, eu preciso defender a tese de doutorado e ela precisa ser aprovada, né? Sim. Muitas vezes as pessoas confundem assim, quando você faz uma graduação, então você geralmente faz um trabalho de conclusão de curso, né? Você fez a faculdade, faz um trabalho e entrega lá. Quando você vai para pós-graduação, você também geralmente entrega, né, um trabalho de conclusão de curso para mostrar que você fez o curso e você está apto a aplicar aquilo que você aprendeu. Quando você vai para o mestrado, aí você não faz mais trabalho de conclusão de curso, você faz uma dissertação. Né? No mestrado, então você pega né? um elemento, o mestrado, você pega um elemento que você estudou e você disserta sobre aquele elemento e faz uma pesquisa para provar se aquilo funciona, não funciona, etc. Certo. E quando você vai para o doutorado, aí você faz uma tese, né? Então você veja, né? Tese é doutorado, dissertação é mestrado e trabalho de conclusão, o famoso TCC, é para pós-graduação ou graduação. Então, para eu ser doutor, eu preciso ter uma tese. Se a tese não foi aprovada, eu não tenho uma tese, né? E se eu não tenho uma tese, eu fiz o quê? Eu fiz uma pós-graduação, eu não fiz um doutorado. Sim. Porque é aí que muda, né? O título advém pela tese que eu defendi, né? Olha, essa tese foi eu que criei e, portanto, eu sou doutor nessa disciplina. E se eu não sou doutor, não há como ter pós-doutorado. Né? Então, tem um elemento aí que é como se fosse trem, né? Que vai descarrilando, sabe assim? Uma coisa vai... Sem dúvida, é um dominó, né? É um dominó. Exatamente. Aquele jogo dominó, não tem como completar. Exatamente. E aí vai ficando feio, né, Renato? Por quê? Uma coisa, você veja só, sempre que eu falo de mentira no currículo, eu lembro dos Mamonas Assassinas, né? Porque os Mamonas Assassinas têm uma história muito engraçada, Renato, que quando eles conseguiram marcar lá uma audiência com o produtor musical, eles acham que tinham 2, 3 músicas, né? Eles apresentaram pro produtor e o produtor falou, pô, que bacana, vocês têm umas 10 músicas pra gente gravar um CD? E o Dinho, né, que era muito cômico, ele falou, não, temos várias, temos mais de 20, inclusive, né? E o cara falou, então você me traz aqui, tipo, sei lá, amanhã, depois de amanhã, você me traz aqui que nós vamos avaliar e vamos gravar. Aí o que ele fez? Saiu correndo para casa e foi compor as outras 8, 9 músicas, né? Porque ele não tinha essa quantidade de músicas. Sim. E ele compôs as músicas e apareceu no dia lá com as músicas prontas, né? Legal. Então, assim, ele mentiu no currículo, mas ele conseguiu fazer com que essa mentira, né, tivesse um tempo suficiente para que ele conseguisse entregar, né? E ele contou isso depois, todo mundo dá risada, enfim. E essa mentira não prejudicou ninguém, né? Porque ali foi uma jogada de vender um produto, né? E ele entregou, que foi mais importante, né? Porque se ele tivesse vendido e não tivesse entregue, ficaria muito feio para ele. Agora, quando você vê um ministro da Educação, né? Que, poxa vida, ele pode fazer bastante coisa, mas o currículo, né?
o ministro da Educação mentindo no currículo, é quase que o ministro da Justiça cometeu um crime, né? Então, é um negócio que não casa com a reputação. Eu não vi ainda a declaração dele exatamente, né? Tanto é que o próprio governo anunciou o adiamento, né, da posse do ministro, né? A posse tá adiada e tal, quer dizer, por todas essas questões que você também está trazendo aqui e que realmente requerem um cuidado por parte do governo e por parte do próprio ministro, que, afinal de contas, é o nome dele que está ali, né? Eu ainda prefiro aguardar um pouco mais, né? Claro, tudo que você trouxe aqui, sem dúvida, tem uma importância enorme do ponto de vista da mentira, né? Até de outras pessoas, né? Quer dizer, agora, levando-se em consideração que o ministro também mentiu, é algo... bastante, vamos dizer, eticamente, no mínimo, eticamente condenável. Agora, eu acho também, por outro lado, que o ministro poderia não ter, vamos dizer, o doutorado, né? E ser um bom ministro, né? Quer dizer, foi uma falha, vamos dizer, o cara quis dar uma incrementada lá no currículo para não correr nenhum risco, né? De ter o nome, sei lá, questionado e sei lá o quê, né? Só pode ser isso, né? Agora, ele poderia ser um excelente ministro sem precisar desse doutorado ou pós-doutorado, enfim, né? É algo que não foi levado em consideração. E claro que a mentira é o pior dos acontecimentos aí, né? Se de repente ele vai com a formação básica, né? Vamos aqui colocar a formação básica, formado em, sei lá, pedagogia, não sei o quê. E é o ministro da Educação, numa faculdade aqui, e faz um bom trabalho, porque não tem essa obrigatoriedade, né, de um ministro. É claro que é importante ele ter uma expertise, uma experiência nos mais variados cargos, né, fundações e tudo mais públicas aí, funções públicas, né? Agora, é realmente chato, né, o ministro mentir no currículo, porque é o que você está dizendo. Sim. Você pegar um funcionário, né, que às vezes o cara é bom, mas o cara mentiu, já fica aquela dúvida no ar. Exatamente. Será que ele vai mentir em outras coisas? Exatamente. Você pensa o seguinte, né, Renato? Eu concordo contigo. Se ele não tivesse declarado isso no currículo... Tanto Renato, que ele teve que refazer o currículo Lattes, né? Que é o currículo que fica lá no CNPq. Sim. Que todo professor, todo docente, ele tem um currículo no CNPq, né? Chamado o CV Lattes. Ele refez o CV Lattes dele, né? Acho que no fim de semana, dizendo que ele não tinha o doutorado. E hoje, uma notícia da UOL diz que a Universidade da Alemanha não confirma esse pós-doc dele, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, ficou pior ainda, né? Porque eu concordo com você, se ele vai para um posto de ministro e não tem as formações de doutorado e pós-doutorado, ele poderia, sendo um bom gestor, abrindo um bom diálogo, ele poderia, claro, fazer um bom trabalho. O que é complicado é que, por exemplo, quando você vai lidar, né, no Ministério da Educação, e você vai falar de pesquisa, você vai falar de programas de pós-graduação, programas de doutorado, e isso tudo, é um pouco delicado, né, você avaliar o esforço que é do aluno para tudo isso, se você não viveu isso, né? E o mundo acadêmico é um mundo muito regrado, né? Ele tem muita rigidez, o rigor acadêmico é muito pesado para essas titulações, né? Então é interessante que ele tenha essa experiência, sim, claro, mas eu concordo com você. E não inviabiliza ele poder ter sido um bom ministro. Acontece, Renato, eu sou professor. Eu fico imaginando o seguinte, né? Se eu chegar na sala de aula amanhã e isso tivesse acontecido comigo, como é que ficaria a minha reputação com os alunos, né? Sim. Eu tenho certeza que esse cara, quando ele for numa universidade fazer uma palestra emérita como ministro, etc., vai ter um engraçadinho que vai fazer uma piadinha com ele. Ou seja, a reputação dele para ministro da Educação, ela já foi corroída, né? Porque ele brincou com uma área que é muito sensível no mundo acadêmico. E, poxa, ele praticamente perdeu a reputação que ele tinha, né? Se é que tinha, não conheço, mas
dentro do mundo acadêmico, isso desmoronou, né? Desmoronou completamente. Eu estou dizendo assim, né, no sentido de que ainda não há todas essas questões que você realmente trouxe, né, inclusive da alteração do currículo, foram confirmadas e tudo, né? A Universidade da Alemanha e tal, mas ele ainda, pelo que eu tenho acompanhado, ainda não falou publicamente a respeito, né? Por isso que eu gostaria até de ouvir o outro lado, né? Quer dizer, por que ele teria feito isso, o que é claro que como a gente falou, injetar ali um certo... Tudo leva a isso, né? Não tem outra razão. Sim. Mas, né? Vamos aguardar e ver o que... Mas, sem dúvida nenhuma, é algo que os profissionais de renome, né? Pessoas importantes e todos, né? Pessoas que querem galgar um espaço profissional devem tomar muito cuidado, né, Emerson? Sem dúvida nenhuma. É muito sensível, né, Renato? Tem muito caso, Renato, de presidentes de empresa que perderam os cargos exatamente porque mentiram no currículo, né? Disseram que tinham estudado na escola tal e tempos depois se descobriu que era mentira. Muita gente graúda já perdeu. O próprio governador Witzel, né? Disse que fez mestrado em Harvard, depois teve que refazer porque não teve esse mestrado. Isso abala. Agora, o governador, né, vai lá, ele diz que tinha título e não tem. Agora, o ministro da Educação, né? A educação é o core business do cara, né? Aí eu acho que você não pode brincar com esse tipo de coisa. Já é um pouco assim assustador. Né? Eu diria até mais. Vamos supor que um governador ou prefeito diga que teve e não fez. A questão é que ele não está, vamos dizer, na linha de tiro de uma indicação. Uma indicação tem uma outra conotação, né? Ele foi eleito. Ele é eleito por uma série de razões, não simplesmente porque ele tem um currículo X. Né? Ainda que pese também, não estou tirando o erro do Witzel, por exemplo, de fazer isso, tá errado. Mas ele foi eleito por uma série de, vamos dizer, competências, né? E tá ali, vamos dizer, com esse aval da população. Agora, o ministro não. O ministro é indicado pelo presidente da República a partir desse currículo, né? O currículo tem essa importância nessa indicação. Bom, Emerson, e qual que é a frase do dia? Bom, Renato, a frase é bem simples, é o seguinte, ó. A verdade dói, a dúvida corrói, a mentira destrói. É isso aí. De quem que é a frase, você sabe? Não sei, rapaz. É uma frase que já ouvi várias vezes e acho que cabe bem aqui pro nosso contexto. É do Emerson W. Dias a frase. Vai que seja. E a Sandra já está me mandando... Renato, vou colocar no meu currículo. É isso mesmo. Assine embaixo com a frase. Legal. A Sandra tá mandando boa noite pra você aqui, viu, Emerson? Sandra Svesi. Boa noite, Sandra. Um beijo pra ela e pra mãe dela, né? Que estão sempre com a gente. E os contatos aqui das redes sociais, das suas participações? O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista.